Olá, tudo bem? Um dos espíritos da codificação do Espiritismo foi Hahnemann, e é sobre a sua participação no trabalho de Allan Kardec que eu vou tratar nesse vídeo. Esse é o terceiro vídeo de uma série sobre os espíritos e médiuns da codificação. Christian Friedrich Samuel Hahnemann nasceu na Saxônia, que hoje é um dos Estados Federados Alemães, no ano de 1755 e morreu em 1843. Ele é o fundador da homeopatia, que foi defendida na sua tese de doutorado em medicina no ano de 1779. Lá nos primórdios do espiritismo, no comecinho do espiritismo, a homeopatia era vista com muita simpatia por parte dos espíritas. Hahnemann entendia a homeopatia como a revelação de uma lei natural, apontada por Deus. Para ele, o homem é um ser composto de um corpo, força vital e espírito. Observe que é muito parecido com o conceito espírita de corpo, perispírito e espírito. Só troca força vital pelo perispírito. A homeopatia começou a se popularizar aqui no Brasil na década de 1860 e foi imediatamente associada ao espiritismo. O primeiro centro espírita do Rio de Janeiro, o famoso Grupo Confúcio, fundado em 1873, começou a prática, que acabaria se estendendo durante décadas, de fornecer receitas de remédios homeopáticos através de médiuns. E até hoje alguns centros espíritas receitam remédios homeopáticos. Então nós vemos que desde o começo o espiritismo aqui no Brasil sofreu a influência da nossa cultura, pois o fato de remédios serem ditados por espíritos a médiuns copia a antiga tradição do curandeirismo, indígena brasileiro, na qual um curandeiro prescreve um tratamento, supostamente recebido de um espírito, inspirado por um espírito, Mas se por um lado a associação do espiritismo à homeopatia foi um fator decisivo para a aceitação do espiritismo no Brasil, pois o espiritismo então se apoiava no status da homeopatia, que na época era chamada de nova medicina. Por outro lado, um pouco mais tarde, com a proclamação da República, o Estado se tornou laico, pelo menos em tese. Mas apesar disso, a Igreja, me refiro especificamente à Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja ainda tinha muita influência e o governo passou a considerar as receitas homeopáticas como curandeirismo. E além disso, tinha o caso de curandeiros que não tinham nada a ver com o espiritismo, mas que eram confundidos com espíritas. E quando eles eram presos, isso também acabava manchando o nome da doutrina. O Código Penal de 1890 trazia no seu artigo 157 o seguinte texto: praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. E nos parágrafos desse artigo ficava então estabelecido que se qualquer pessoa sofresse algum tipo de prejuízo por conta de alguma dessas práticas, o responsável por estas práticas seria penalizado com multa e até com prisão de até 6 meses. Durante um bom período da nossa história, então, o espiritismo foi caso de polícia. Injustamente, diga-se de passagem. O nome de Hahnemann, ele aparecia na primeira edição do Livro dos Espíritos. Aparecia como um dos espíritos que colaboraram para a produção do livro. Mas a partir da segunda edição, esta que é popularizada, trabalhada nos centros espíritas, os nomes de outros espíritos foram mantidos, mas o nome de Hahnemann foi omitido misteriosamente. Acontece que Kardec teve um desentendimento com a médium, A médium que supostamente manifestava o espírito Hahnemann. Estou me referindo à senhorita Jafé, que foi
foi a médium mais importante na elaboração do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver o que aconteceu entre Kardec e a senhorita Jaffe em outro vídeo. A senhorita Jaffe manifestava o espírito de Hahnemann, e embora Kardec nem sempre identificasse o autor das mensagens ou respostas atribuídas a espíritos, há algumas mensagens ou respostas atribuídas a Hahnemann que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes disso é preciso frisar a importância que essa dupla, espírito e médium, Hahnemann e senhorita Jaffe, a importância que essa dupla significou para a vida de Kardec daí para frente. Kardec se dedicou ao espiritismo até a sua morte, e se dedicou inteiramente, até a sua morte em 1869. E talvez não tivesse se dedicado tanto se não acreditasse que fosse um missionário. Eu publiquei uma série de vídeos sobre como Kardec criou a sua doutrina aqui no comecinho do canal, acho que ainda em 2017, se não me engano, ou 2018, e um dos vídeos se chama Kardec acreditou que era um missionário. Eu recebi muitas críticas por parte de alguns espíritas revoltadíssimos, mas é a verdade, não sou eu que digo, é Kardec que diz. Kardec conheceu a senhorita Jaffe no dia 3 de abril. 3 de abril. No dia 30 de abril, ou seja, menos de um mês depois de conhecer a médium, ele recebe dela, ou do espírito Hahnemann, se você preferir, recebe uma mensagem que Kardec considerou como a primeira revelação da sua missão. E quem diz isso não é o Morel, quem diz isso é o próprio Kardec nas suas obras póstumas. Agora tem alguns espíritas dizendo e se defendendo que não foi Kardec que escreveu aquilo. Enfim, eu não vou ler a mensagem porque é um pouco longa, mas Kardec diz que ficou emocionado. Está lá no livro. Outra comunicação sobre a sua missão foi dada alguns dias depois, 7 de maio de 1856, em casa do Sr. Rustan, médium senhorita Jaffe. Minha missão. Foi Kardec que escreveu o título. Pergunta a Hahnemann. Kardec perguntando: outro dia disseram-me os espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram o seu objeto. Desejaria saber se confirmas isso. Resposta de Hahnemann: sim, e se observares as tuas aspirações e tendências, e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem o dia. Nova pergunta de Kardec. Para desempenhar essa missão, tal como a concebo, são-me necessários meios de execução que ainda não se acham ao meu alcance. Resposta de Hahnemann: deixa que a providência faça a sua obra e serás satisfeito. Preste atenção neste pequeno trecho que eu vou repetir. Se observares as tuas aspirações e tendências, e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. Eu não li a outra mensagem, mas um trecho dela diz assim: numa dessas sessões, muito íntima, a que apenas assistiam 7 ou 8 pessoas, falavam estas pessoas de diferentes coisas relativas aos acontecimentos capazes de acarretar uma transformação social. Uma sessão muito íntima, onde estavam reunidas 7 ou 8 pessoas. Eles eram todos vizinhos, eles eram íntimos, eles conversavam abertamente, eles se viam todos os dias, conversavam como amigos. Certamente Kardec já teria dito a eles que tinha o sonho de unificar as crenças. O Maurice Lachatre, ele escreveu uma pequena biografia sobre Kardec no seu Novo Dicionário Universal. E nessa biografia ele afirma que desde os 15 anos de idade Kardec concebeu a ideia de uma reforma religiosa com o objetivo de unificar as crenças. De acordo com Lachatre,
O que levou Kardec a essa ideia foi o fato de ele, Kardec, sendo católico, ter convivido por alguns anos no Instituto de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, com a intolerância religiosa por parte de protestantes. Apenas como curiosidade, para você se localizar, esse Maurice Lachantre é o mesmo que encomendou 300 livros de Kardec em Barcelona e que teve esses livros apreendidos por ordem da igreja local, o que acabou motivando o conhecido Auto de Fé de Barcelona, em que esses mesmos livros foram queimados em praça pública. Kardec comentou sobre isso algumas vezes, lamentou pelo episódio, que realmente é lamentável, queimar livros, mas comemorou pelo fato disso acabar dando maior visibilidade ao espiritismo. Mas o fato é que então Kardec viu pessoas boas se desentenderem por causa de suas crenças religiosas, isso lá na sua juventude, e então ele buscava algum elemento essencial que fosse capaz de unir todas as crenças. E esse elemento essencial aparece bem na sua frente nesse momento da sua vida, com aquilo que ele considerou como sendo a revelação da sua missão. Nós vemos que Hahnemann, ou as palavras atribuídas a Hahnemann, ele acabou sendo decisivo para que Kardec acreditasse que era um missionário e que devia dedicar ao estudo e à divulgação do espiritismo os últimos anos da sua vida. Em outra biografia de Kardec, feita por Henri Sauce, o seu biógrafo afirma o seguinte: a princípio, o senhor Rivail, se você não lembra, é o nome de batismo de Kardec. Depois que ele mudou o nome, pegou esse pseudônimo, Allan Kardec. A princípio, o senhor Rivail, longe de ser um entusiasta dessas manifestações e absorvido por outras preocupações, esteve a ponto de as abandonar, o que talvez tivesse feito, se não fossem as instantes solicitações dos senhores Carlotti, René Taillandier, membro da Academia das Ciências, Tiedemann Mantese, Sardou, pai e filho, e Didier, editor, que acompanhavam havia 5 anos o estudo desses fenômenos e tinham reunido 50 cadernos de comunicações diversas que não conseguiam pôr em ordem. Conhecendo as vastas e raras aptidões de síntese do Sr. Rivail, esses senhores lhe enviaram os cadernos, pedindo-lhe que deles tomasse conhecimento e os pusesse em termos, os arranjasse. Este trabalho era árduo e exigia muito tempo, em virtude das lacunas e obscuridades dessas comunicações. E o sábio enciclopedista, ele está se referindo evidentemente a Kardec, e o sábio enciclopedista recusava-se a essa tarefa enfadonha e absorvente em razão de outros trabalhos. Diz a lenda muito difundida no movimento espírita, que esses 50 cadernos foram parar com Canuto Abreu, um espírita ilustre, bastante antigo, Mas eles nunca vieram a público. Canuto Abreu dedicou alguns anos da sua vida à pesquisa de documentos ligados ao espiritismo e apenas recentemente parte desses documentos começaram a vir a público. Talvez dentro de alguns anos nós possamos saber se é verdade que ele ficou de posse desses 50 cadernos e o que eles contêm. Mas eu devo dizer que eu provavelmente não vou tomar conhecimento disso, porque devo confessar a você que esse assunto está começando a me encher o saco. Vou tratar disso mais tarde. Na biografia chamada Allan Kardec, de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, nós encontramos esse apontamento sobre Hahnemann. A conversa com Hahnemann pode ser classificada como entre os contatos preliminares de Kardec com o mundo espiritual, dos quais saíram definidos os contornos da sua missão. Aliás, o título que Kardec deu a esse curto diálogo com Hahnemann é precisamente este: Minha Missão. Kardec pergunta ao espírito do fundador da homeopatia se confirma ou não a importante missão que, segundo outros espíritos lhe haviam dito pouco antes, lhe cabia levar a termo. Sim, responde Hahnemann. E aí repete o que eu já li há pouco,
Se observares as tuas aspirações e tendências, e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem o dia. Que coisa, não? O espírito parece perceber, né? Para quem olha assim, né? Para quem é crédulo, como fui um dia, o espírito parece perceber o que Kardec sente em seu íntimo. O espírito parece perceber as aspirações e tendências de Kardec. Parece perceber, como é que é? O objeto quase constante das suas meditações. Isso poderia então dar a impressão de que ou alguém lia os pensamentos de Kardec, ou realmente se tratava de um espírito, e um espírito talvez já acompanhasse Kardec há muito tempo, né? A ponto de saber o que se passava no íntimo de Kardec e quais eram as suas mais altas aspirações. Mas essa impressão se desvanece quando nos damos conta de que todas essas comunicações que Kardec recebeu a respeito da sua missão e que ele zelosamente guardou, né, sendo publicada só depois da sua morte pela sua viúva, né, publicada nas suas obras póstumas, hoje disponível para todos. Essas mensagens todas foram elaboradas dentro de um estreito círculo de pessoas muito próximas uma das outras, pessoas que eram vizinhas, que frequentavam as casas umas das outras e que comungavam dessas mesmas ideias, dessas mesmas crenças. Não teve nada de controle universal do ensino dos espíritos, nada, nada, nada. E quem diz que eles eram vizinhos não sou eu, está sendo investigado e colocado a público hoje por estudiosos espíritas. Vou citar isso em outra ocasião. Então esse primeiro círculo era composto pelo Sr. Rustan, que era o preceptor da senhorita Jafé, pelo Sr. Boudin, pai das senhoritas Julie e Caroline, que ao lado da senhorita Jafé foram as primeiras médiuns de Kardec, responsáveis pela primeira edição do Livro dos Espíritos, e também pelo Sr. Carlotti, citado aqui há pouco, que era pai da também médium, senhorita Aline, que foi ele, né, o Sr. Carlotti, quem convenceu Kardec a assistir a uma sessão espírita. Todos eles eram espíritas, todos eles faziam sessões espíritas há vários anos, aqui diz há 5 anos. Eles já acreditavam em reencarnação, talvez acreditassem em tudo o que hoje os espíritas acham que é revelação da doutrina espírita. Essas 3 famílias, principalmente, com as quais Kardec se viu estreitamente envolvido, eles já tinham o seu sistema de crenças. O que faltava era formatar essas crenças. Ou, se quisermos utilizar a linguagem adotada pelos espíritas, faltava codificar essas crenças. Continua a biografia de Kardec. Cerca de um mês depois, a 10 de junho, Kardec tem novo colóquio com Hahnemann. A essa altura, está empenhado na elaboração de O Livro dos Espíritos. Cogitava então de utilizar-se de um jovem e promissor médium que designa apenas pela inicial B. Sempre cauteloso, no entanto, em tudo quanto diga respeito à doutrina, cauteloso nada. Ele tinha o seu círculo de amigos, o cara era meio afastado, ele já ficou assim, né? Sempre cauteloso, no entanto, em tudo quanto diga respeito à doutrina, solicita a opinião dos seus amigos desencarnados. A resposta de Hahnemann, novamente pela senhorita Jafé, é um modelo de firmeza. Acho que será melhor não te servires dele. Por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Kardec deseja saber algo mais. Mesmo que o espírito familiar de B seja afeiçoado à mentira, isso não obstaria, né, não impediria que um espírito bom se comunicasse pelo médium desde que não se evocasse outro espírito. Sim, retorna Hahnemann, mas aqui o médium secunda o espírito, e quando o espírito é velhaco, ele se presta a auxiliá-lo. Aristo e seu intérprete B acabarão mal.
Em nota ao pé da comunicação, Kardec esclarece que o jovem médium era de fato bastante versátil, mas assistido por um espírito orgulhoso e arrogante que dava o nome de Aristo e que lhe lisonjeava o amor próprio. As previsões de Hahnemann realizaram-se. O médium B acabou mal. O que será que é acabar mal? O médium B acabou mal e perdeu-se na própria vanglória e na exploração da mediunidade. Ele deve ter ganhado dinheiro, né? Acabou mal, ganhou dinheiro. Não resta dúvida, portanto, acerca da participação de Hahnemann na delicada tarefa de implantação da doutrina espírita entre os homens. Esse tal de médium B cobrava pelos seus trabalhos, assim como a senhorita Jafé. Quem sabe se a senhorita Jafé não via nele, nesse tal de B, não via nele um concorrente perigoso e quis apenas evitar a sua concorrência. Isso é normal em todos os negócios, em todas as profissões. Como eu disse nas edições posteriores do Livro dos Espíritos, Kardec omite o nome do espírito Hahnemann, então não temos como saber quais foram, né, as suas contribuições para a doutrina. Há uma mensagem assinada por ele do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10. Não sabemos quem foi o médium que psicografou essa mensagem. Provavelmente a senhorita Jafé, mas não consta nada. E tem ainda uma mensagem dele na Revista Espírita do mês de agosto de 1863, tratando assim, muito por cima, né, muito superficialmente, de medicina homeopática. Essa comunicação foi recebida na Sociedade Espírita de Paris no dia 13 de março de 1863, sendo médium a senhora Costel. Além disso, Hahnemann também foi o primeiro a se referir a Jesus como o governador espiritual da Terra, tendo como médium o senhor Albert, na Revista Espírita de janeiro de 1864. E como nós sabemos, essa ideia foi muito bem aproveitada mais tarde por Chico Xavier para criar uma imagem particular de Jesus para o EPB. E você deve saber que este canal está com seus dias contados. Esse canal surgiu com um propósito assim muito bem definido desde o seu início. E eu procurei detalhar esse processo num vídeo publicado lá no começo chamado O Caminho de Volta. E esse caminho já foi percorrido, essa é que é a verdade. Eu ainda vou publicar alguns vídeos que já estavam planejados e vou retornar ao canal antigo. Muito provavelmente eu vou tirar, né? Muito provavelmente não, eu vou tirar os vídeos antigos, né? Não tem mais nada a ver, quem queria olhar já olhou. Quase todos eles são de conteúdo espírita. E vou então começar do zero. Vamos tratar do que sobrou de bom de todo o meu aprendizado na espiritualidade, depois de me desfazer de todas as crenças que eu considero inúteis ou até mesmo, em alguns casos, prejudiciais. Se for do seu interesse continuar me acompanhando, então fique atento. Dito isto, muita força e paz para você.